A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, seja muito bem-vindo ao Essa Gente Grapiona, programa de entrevistas que vai ao ar toda terça-feira às 22h30 e todo sábado às 18h30, sempre com uma entrevista com a personalidade marcante da cultura, da arte, da política, da sociedade de Itabuna e região. E com muita alegria nós lhes recebemos também para o início dessa temporada de 2024. Você que nos acompanhou em 42 entrevistas no ano de 2023, tem agora pela frente um promissor caminho de reflexões para a valorização da nossa gente, desse perfil identitário de um povo que exporta talentos. E o programa de hoje vai demonstrar e vai dar um cartão de visitas do que é a relevância do nosso artista ganhando o mundo. Mas antes disso, nós sempre temos um tributo à palavra, comandado por ele e por seus convidados, o jovem, talentoso artista Grapiona, Gabriel Xavier. Algum dia, a matéria em mim será adubo, a nutrir a terra que fecunda a planta viva de verdores Senhor. Neste mesmo desconhecido dia, livre do abrigo do corpo, minha alma cósmica, de energia etérea, será regresso e infinitude. Transmutação, Geni Xavier. E na entrevista de hoje nós recebemos uma das personalidades grapionas que tem a maior capilaridade mundo afora. É alguém que sai daqui e leva a Bahia, a baianidade, os traços característicos da cultura do nosso povo para a Europa, para todos os cantos do mundo. Antes de apresentá-lo, quero que vocês acompanhem um vídeo. Uma que mora na beira do rio, a outra que mora no fundo do mar. Salve mamãe Oxum, salve mãe Iemanjá. A praia tá grossa, o tempo tá nublado, mas o sol desse litoral tem nome e atende por Cláudio Kron do Brasil. Ele que tá aqui conosco. Dei bom dia pro céu quando o sol apareceu. Nas águas brilhantes do mar brilham mais você e eu. A paixão e o amor não vivem na escuridão. As mensagens do céu fazem bem pro coração. Deixa chover, deixa florir, deixa o luar e o amor sobre a terra, no mar, aurora boreal, estrela angelical. Outrora natural, de brilho especial. Dei bom dia pro céu quando o sol apareceu. Nas águas brilhantes do mar brilhou mais você e eu. A paixão e o amor não vivem na escuridão. As mensagens do céu fazem bem pro coração. Deixa chover, deixa florir, deixa o luar e o amor sobre a terra, no mar, aurora boreal,
musical. Outrora natural, de brilho especial. Maravilha. Cantor, compositor, poeta, produtor cultural, performer, educador cultural, nesse intercâmbio cosmopolita Brasil-Europa, nas escolas, principalmente na Inglaterra, pai de 5 filhos. Quem é Cláudio Kron? Ele por ele, para além desses predicados todos que eu acabei de elencar aqui. Um menino do sul da Bahia, de Itabuna, que teve assim... eu sempre vivi assim com o sonho da música, né? Esse vídeo de tocar berimbau aí veio de um presente que eu ganhei quando a minha mãe foi para Salvador e ela trouxe um berimbau quando eu tinha 9 anos de idade, né? E isso me marcou. E foi assim o primeiro instrumento assim que eu aprendi a tocar. E trabalhei assim com várias pessoas da comunidade aqui do bairro de Fátima, como dançarino, a gente dançava, a gente jogava capoeira, a gente tinha academia, nossa própria academia de capoeira, que era chamado de Filhos de Oxum, a gente não sabia nem o que era candomblé na época. E a gente jogava capoeira ali no bairro de Fátima. E essa coisa da música foi uma coisa assim muito forte, né? Aqui no início, porque essa região aqui ela é recheada de um monte de gente, de grandes talentos, assim, incríveis, né? Por exemplo, mas eu acredito que a minha música, ela começou a se solidificar com a Banda Imeã, tocando na Banda Imeã. Mas antes disso, eu estava ontem até com o filho dele, né? Teve um senhor aqui chamado José Augusto Damasceno, é o pai do menino da banda James, daqui de Itabuna. Eu passei minha adolescência toda com ele. A gente escrevia música, escrevia poesia, desde assim, dos 10 aos 15 anos de idade, fazendo essa coisa. E em meio a isso aí, voltando, eu entrei como estudante do Colégio Imeã, fui introduzido pela banda, nós tocávamos na banda, ganhamos vários prêmios aqui na região, e eu fui aluno de Sabará. Sabará. E estava com ele ontem, nós batemos um papo muito legal. Antes disso, antes do... Desculpa, eu estou colocando assim as coisas fora da ordem. Nada, fique tranquilo. Eu vou me acalmar um pouquinho e vou falar as coisas mais pausadamente. Aluno de Sabará, estudei bastante com ele, mas o meu lado percussivo sempre foi muito mais forte. Eu acho que eu não gostava assim de ficar tocando sentado, mas porque tocando na banda Imeã também a gente toca marchando, né? Uhum. E a percussão foi uma coisa assim que a gente podia pegar qualquer tipo de lata, qualquer pedaço de madeira, né? E fazer um som. Então isso foi o que desenvolveu esse meu sonho. E eu tô aqui agora, Mas essa oportunidade de falar com você. já que você me permitiu falar sem obedecer à cronologia, que aí é a permissão que me dá o convidado, eu queria que, para falar de representatividade, para falar da forma como você foi acolhido, por onde você passou no mundo, e em especial na Inglaterra, nós conversávamos antes, nos preparativos para essa entrevista, lá no Visgueirão, o bairro de Fátima, bar do seu pai, e você me dizia sobre a importância, por exemplo, de Gilberto Gil na sua trajetória e nessa coisa de que a partir dele, como ministro da Cultura, ocupar aquele lugar e se posicionar, se vestir, se trajar, assumir o cabelo, como isso foi também para você ocasião de colocar-se como você é e como você se apresenta, e como isso foi também portas que se abriram para você lá na Europa. O mestre Gilberto Gil, ele foi aquele tipo de pessoa assim que quando a gente escutava a música dele, a gente se conectava como... A gente via uma pessoa da mesma cor, com o mesmo tipo de cabelo, isso e aquilo, cantando umas músicas assim incríveis. Na época, que ele é assim um cara muito pra frente, tinha coisas assim que a gente não entendia. Então, hoje, depois de mais de 30 anos
talvez um pouco mais, eu escuto a mesma música que eu escutava antes, eu tenho um entendimento completamente diferente. Então, quando o Gilberto Gil, ele virou o ministro da Cultura, ele estava com mais de 60 anos de idade, e ele começou a crescer o cabelo dreadlock, assim como o meu, e isso fez com que as pessoas lá fora olhassem pra gente e assim, com mais aceitação. Eu não estou falando nem de discriminação, estou falando com mais aceitação. Então, isso para mim foi assim um marco, foi uma coisa muito linda que ele fez. Ele não precisava de ter feito isso, e eu acredito que ele fez isso com consciência, porque aqui no Brasil nós temos várias pessoas da periferia, de vários lugares, que às vezes são até um pouco mal olhados, porque ele carrega essa coisa dessa identificação africana que nós temos, né? Que é o nosso cabelo, que é o nosso estilo de vestir, que é o nosso jeito de conversar, que é o nosso jeito de falar. E com isso tudo eu tive a oportunidade de tocar para Gilberto Gil em Londres, quando o presidente Lula foi convidado pela primeira vez para visitar a Rainha Elizabeth. Eu fui tocar para ele em Londres, tenho até uma foto tocando berimbau e o presidente Lula assim na minha frente. E eu guardo essa foto assim como uma coisa assim muito incrível. Eu não lembro o ano que foi isso, mas foi assim muito grande para mim como artista regional de Itabuna, tá na Europa, num país como a Inglaterra, e ser convidado para tocar para o presidente do Brasil e para o ministro de Cultura. E mais recentemente eu encontrei o Gilberto Gil num festival na Inglaterra chamado WOMAD, que é o World of Music and Dance, o mundo da música e a dança, que foi feito pelo Peter Gabriel, né, aquele cara da banda Genesis, e falei com o Gilberto Gil, mencionei para ele que eu já tinha tocado e encontrado com ele em Londres, né? Obviamente ele não ia lembrar, porque talvez ele conhece dele tanta gente que ele se conhece, né? Falando, batemos um papo assim muito incrível, dei uns presentes para ele, que um sabonete vegano que eu tinha na minha bolsa, e foi assim um momento assim muito bonito. Ele até pegou meus discos e fez uma fotografia segurando meus discos, e eu achei assim, yes! Eu consegui, né? Então é isso, eu pego para mim dar um passo para frente, eu tenho que dar vários passos para trás para mim conseguir meu corpo talvez esteja na Europa para quase 30 anos agora, mas o meu espírito, a minha consciência, o meu coração está sempre aqui, todos os dias, conectado com as pessoas que eu fico telepaticamente, ou talvez hoje em dia que nós temos ferramentas como as redes sociais, nós temos a oportunidade de ficar mais em contato com as pessoas, e graças a Deus eu tenho como é que se diz? Uma conexão muito doce, muito sadia com as pessoas daqui, porque quando eu saí daqui, eu saí quase novo e voltei um coroa, né? Pai de 5 filhos, inclusive. Quer dizer que sou testemunha desse acolhimento que Cláudio tem com as pessoas aqui da Terra. Próximo da chegada dele, nós estávamos no lançamento da antologia do Clube do Poeta do Sul da Bahia. E ao chegar, né, no Centro de Cultura Adonias Filho, ele foi abraçado por todos de forma muito carinhosa. Então, Cláudio, de fato você traz essa leveza nas relações que você cultiva. Para a gente continuar contando sua história, porque esse programa é dedicado a você e a sua história, vamos ver algumas fotos. A começar por uma dimensão que eu não falei na apresentação. Cláudio também ataca de modelo. Olha aí, conta essa história pra gente. Essa história foi muito incrível. Eu acho ali eu tinha o quê? Tinha 16 anos e estudava no Colégio Mean. E tinha esse concurso acontecer pelo Grêmio Estudantil, né? E tinha várias pessoas, e eu fui assim, a gente pode falar a palavra gozação aqui? Não, pode dar. Eu fui assim, de brincadeira, eu falei, eu vou lá e eu vou colocar meu nome no pedaço de papel, né? Porque tinha os caras lá, aqueles caras tipo mais bonitão, todo malhado, né? E eu assim, todo neguinho assim, cabelo cortado. Eu posso tirar meu óculos? Fica à vontade. Cabelinho cortado, eu coloquei meu nome no lance e fiz peguei manhã, ela fez uma bermuda pra mim e uma camisa, né? Aí eu peguei o pano que tinha sobrado e fiz um
uma bandana. Naquela época ninguém usava bandana. Nem Bel Marques, né? O Bel Marques Sim, talvez. O Marques é de tem Lula Palmeira além do sério que tá dinossauro. os bastidores. Um abraço para o nosso querido Lula Palmeira. Ele também usava bandana. Então eu fui, entrei no palco, eu cheguei lá, dei uma pirueta, eu terminei ganhando. Ganhou. Eu ganhei o concurso. Bonitão desse jeito, como é que não ganha? Olha lá. Depois vem dizer que não dava no rol entre os monitores. Eu sou muito grato ao Colégio IMEA, que foi assim um alicerce muito grande, onde eu aprendi a comunicar com as pessoas, né? Tive uma relação muito boa assim com meus professores. Quer citar professores da época? Eu acho que é um tributo bem bacana. Eu tenho o professor que até hoje eu tenho contato, é a professora Elza, professora de português, né? Que eu fiz um poema chamado Gramatiquez, eu acho que eu era muito novo, não foi nem nessa época do Garoto Miana, muito antes. E eu fiz esse poema e ela falou, você é poeta também. E eu comecei a acreditar nessa coisa. Tem outros professores, a diretora Ana Carolina, né? Tinha o vice-diretor Edu Lindo. Eu tinha outro professor de português, assim, que era muito bacana, era o Aécio, que Deus recolheu. E o legendário Manuel Teixeira, que me ensinou as primeiras palavras em inglês. Manuel, eu deveria ter prestado mais atenção em suas aulas, porque eu poderia ter salvado minha vida muito mais rápido quando eu cheguei na Inglaterra. Muito obrigado desde já. E ao professor Adailton, que ele era o regente da banda, e toda aquela galera estudantil que participava tocando, uns ensinando aos outros tocarem instrumentos, e nós ganhamos prêmios, e a Banda IMEA, o colégio, assim, fantástico. Te amo ainda. Vamos ver mais fotos? Divide a tela. Rafa, mostra as fotos pra gente. E aí? Aí já é teatro, aí já é performance musical. Aí foi um concurso em São Paulo de modelo. E eu fui e tinha que colocar umas roupas assim meio... Que foto massa! Essa foto é típica daquela que você chega na casa do artista e ela tá na parede emoldurada, bonita, assim. Essa foto é... Eu acho que eu fui assim um cara meio provocador quando eu era mais jovem, assim, com o meu estilo, assim, de coisas. E eu lembro do fotógrafo que tirou essa foto, como é o nome dele? Nélio Scarcelli. Ele fez assim um monte de fotografias. Tá, se eu tivesse uma foto feita por alguém que tem o sobrenome Scarcelli, eu já ia achar que ela era famosa. É claro, isso aconteceu. Mas tá muito estilosa, né? Vamos ver mais uma. Passa aí, Rafa. E essa aí, com o Mestre Sabará? Essa aí é o Mestre Sabará. A minha história com o Mestre Sabará é incrível, porque o Mestre Sabará, quando eu dei uma canja no show dele ali na Praça Olinto Leone, antes do Carnaval, antes do Natal, ele me convidou para tocar, a gente tocou os maracatus, os ijexás, ele na bateria, eu estava tocando pandeiro, e eu lembro, ele começou a falar de mim, que eu achei assim, eu fiquei bem inconfortável, com tantas coisas boas que ele estava falando. Eu falei, Sabará, você lembra de Dona Milu? Dona Milu é minha mãe. Ele pegou o microfone, aí deu outro discurso. Minha mãe ensinou a Sabará a cozinhar antes dele ser meu professor de bateria. Sabará, quando ele foi divorciado pela primeira mulher dele, ele e minha mãe teve o primeiro telefone aqui na Rua de Montões. Minha mãe e uma senhora chamada Maria Odete. Nós, eram essas duas casas que atendia todo mundo assim, que queria fazer uma ligação para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Salvador. Sim. A gente acolhia, era pela Telebahia, todo mundo dava um pouquinho de dinheiro para colaborar, para custear, né? E Sabará, todo bonitão, ligava para casa de manhã para falar, Dona Milu, como é que cozinha o arroz? Aí manhã dava a receita de cozinhar o arroz, 20 minutos depois ele ligava, como é que faz um bife? E meu pai ficava incomodado com esse negão bonitão. Que cara é esse ligando pra minha mulher todo o tempo todo? Porque minha mãe era uma cabocla muito linda, né? Deus recolheu, mas tudo que eu faço eu ofereço pra ela, e eu sei que ela tá sempre em conexão comigo. E minha mãe, que tá lá no céu, Dona Nanúcia Lima Santos, eu não esqueço da senhora nunca. Te amo muito, viu? Belas histórias. É por isso que eu digo assim, eu caí de paraquedas na comunicação, mas hoje uma frase que é um mantra pra mim é assim, ó, como é bom ouvir história. Como é bom ouvir história de vida, né? Como a gente aprende com isso, como enriquece as relações, como nos humaniza.
né? Ouvir a experiência do outro. Mais uma, vamos ver foto. Olha aí, você falando do seu encontro com o Gil. Gil, Foi à toa, pessoal, que eu toquei nesse assunto. Porque ele, com muita emoção, me dizia, lá no bairro de Fátima, no Visgueirão, bairro histórico, né, da cultura local, do pai dele, agora os irmãos todos lá. E ele me dizia com muita emoção o que esse homem, o que esse orixá vivo que é Gilberto Gil Ele apresentou para nós, para você na sua trajetória de vida e para o Brasil como um todo. E agora que a gente respira novamente áreas de valorização da cultura, fazer um tributo a esse encontro de gerações, Cláudio Kron do Brasil e Gilberto Gil, nada mais é do que prestar um tributo à arte. Vamos ver mais. Massa, Gil, espero que você... E esse aí, essa foto tão conceitual. Essa foto aí eu deveria ter... Essa foto foi inspirada num grande amigo meu, que eu passei assim a minha adolescência toda assim com ele, né? O grande mestre de música, um dos maiores compositores da nossa região aqui, chamado João Veloso. João Veloso morava ali na beira do rio e na minha adolescência, vindo do Colégio Imeã, eu me encontrava com o João, ia lá aprender a tocar música, a escrever poesia. Então ele tem uma música chamada Raízes do Cacau, que tem uma frase que me tocou muito, que diz: mesmo calado eu não deixo de pensar. Então, dessa frase eu criei essa concepção, essa é a capa do meu disco, é um disco de rock, muito pesado, assim, que tem umas poesias muito provocantes, cantado em inglês e cantado em português, são todas as minhas composições. Ele tem assim uma mistura assim de rock, eu chamo de heavy tribal rock. É um rock pesado, tribal, que eu misturo birimbau com triângulo, com timbal, com os instrumentos africanos, com muito efeito, com os pianos. Tem um pianista que é uma das bandas maiores de rock do mundo, que é muito vizinho de onde eu moro agora, lá em Yorkshire, na Inglaterra. É a banda chamada Cradle of Filth, né? O Crédulo da Sujeira. Mas o Filth não é o sobrenome do Daniel, que é o cantor da banda, e ele faz assim um trabalho assim riquíssimo, muito louco assim, que a juventude adora. E eu fiz esse EP, que são 4 músicas, e eu vim assim com a ambição de fazer várias coisas aqui no Brasil, mas com o amadurecimento eu tive que puxar o freio de mão, você que usa essa palavra, né? Puxar o freio de mão, puxar as rédeas do cavalo e ficar mais focado no meu pai, que está com 89 anos de idade. Então eu vim aqui mais para ficar com meu pai pela primeira vez aqui no Brasil, nessa época do ano, porque com família, com 5 filhos lá em Inglaterra. Hoje em dia meu filho mais novo tem 16 anos, aí eu tenho um de 16, um de 19, tenho um de 25, 16, 19, 21, 25 e 32 anos. Né? Eles são todos músicos. Tem 3 na universidade, 2 já formados, e tem um na escola, um no colégio e outro na escola. Então, inclusive, quem tirou essa foto desse disco foi meu filho mais novo. Que tem foto também deles aqui, ó. Você está falando, aí nós vamos dizer, cada um põe aí, Rafa, a foto do maior legado que Cláudio Kron deixou, que é a música e a arte, mas são os filhos dele. Vamos ver aí agora. Olha aí, a turma toda. Você vai dizer o nome e a idade de cada um, quem é músico, quem está na universidade, quem está na escola. Fica à vontade aí para dizer. Olha lá. Ali na esquerda, né? Primeira esquerda é Rafael. Seu xará. Rafael Lima Santos, ele que fez aquela fotografia, que desenhou aquela fotografia. Fez também um vídeo promocional de rock, aquele do Vampiro. Sim, vi aqui. Ele fez aquele vídeo também. Aí tem o Tiano, que fez 19 anos na semana passada. Ele tá... Que é o de Gorro, né? Que é o de Gorro. Rafael também é músico e desenhista, né? O Tiano é músico, guitarrista, toca as músicas de Djavan. Ele aprende, assim, pedacinho, tintim por tintim, e coloca tudo junto. Ele tá no colégio. Do meio ali agora. O do meio é o Aruan, ele está estudando na melhor universidade de Londres, chamado Camberwell, é a Universidade de Belas Artes. Aí tem... Todos são ingleses? Todos ingleses. Aí tem o último ali, é Sol, ele estudou na Universidade de Manchester e faz um trabalho de desenho, mas desenho para sustentabilidade, de como plantar, fazer um jardim mais
sustentável, né? Essa coisa. E o outro, ele só toca violão. Todos tocam alguma coisa. E o último é o Ícaro, o quarto. O do chapéu, de boné. O de boné. Ele viaja o mundo todo. Tava aqui quando eu cheguei aqui no Brasil, ele estava no México. Sim, ele vai muito pro Japão para tocar. Ele toca violão, guitarra e toca piano. Até nisso você é parecido com o Gil. Porque Gil tem os Gilsons. Você tem os Crons. Vou falar dos Crons. E ele viaja assim, o mundo todo, assim, fazendo um trabalho de DJ, gravando a música dele. Às vezes ele me convida para gravar alguma coisa, mas eu fico assim, rapaz, faça seu trabalho para lá, dê seu pai quer. Aí eu gravo algumas coisas no estúdio, que eu gravo meus CDs, né? Como eu te falei, eu tenho 5 CDs gravados. E esse de rock agora é um dos meus trabalhos, que é chamado Eletrochoque. E eu tô na Inglaterra, tô terminando outro EP, com 4 músicas que são mais culturais, coisas, né, que retrata mais sobre a vida do Brasil, né, das engomadeiras, das lavadeiras de roupa, né, que fala dessas coisas triviais da mata, né, que fala da natureza como um todo, fala das pedras, fala das águas do rio, fala do vento, tem essa sintonia toda. Então eu sou assim, e que o meu produtor é um cara chamado Grant Henderson, nós estávamos falando hoje de manhã, e ele falando que ele não vê a hora que ele está querendo vir aqui pro Brasil, né? E eu tenho também um single, aquele que a gente faz só com a música, que eu fiz mais uma coisa mais eletrônica, cantada em inglês, como é o nome da música? Marionete, né? Que é muito, assim, muito escura, fala das coisas da Covid, né? Dessa coisa de como a gente está sobrevivendo no mundo. E na música, a tradução, ela fala sempre: depois que isso tudo passar, você quer um abraço, né? E essa música eu fiz, eu achei muito louca, que eu estava ensinando português a meu filho, e toda vez quando ele ia para a cama dormir, ele chegava assim: papai, você quer um abraço? Aí eu olhava assim para ele: cara, isso é tão lindo. Aí eu comecei a escrever, mas foi no meio da Covid, aquela coisa, né, aquele lockdown, né, todo mundo aí confinado, né, em casa. Aí eu comecei a escrever e a coisa ficava assim escura, né? O mundo em todos os lugares, humanoides forçados, aprisionados, com medo do inimigo invisível que te assusta na TV. Máquinas desumanas vivem de ilusões, indignados, sem plano, sem direção. Depois disso tudo, você quer um abraço? Então, as coisas acontecem assim, eu sempre estou vendo, eu sempre presto atenção no meu dia a dia, sempre presto atenção nos meus amigos, sempre presto atenção nas coisas mais simples, porque as coisas mais simples é onde é a minha maior fonte de inspiração, é onde eu pego essa essência e faço um bordado, né, entre meu passado, meu presente e o futuro, né, e dá esse papo à vanguarda, né, essa coisa poética. Cláudio, eu tive um privilégio de receber de presente de você um dos seus discos, e exatamente o disco que você leva toda a força da brasilidade, dos traços característicos da cultura do Brasil e da Bahia. Você ouviu? Eu ouvi no carro, mandei a foto pra você não tá lembrando não, dizendo o que já tá aqui tocando. E aí, o tempo tá acabando, a nossa entrevista foi tomando assim, uma série de dimensões, eu acho que tá muito bom, tá um documento essa conversa nossa, e eu queria que você encerrasse com pandeiro, com brasilidade, com música, com aquilo que você tem de melhor, e que eu acho que foi um bom cartão de visita seu para a Europa, apresentando nossas raízes, nossa gente, nossa cultura. Então, para você, encerrando Essa Gente Grapiona de hoje, Cláudio Cron do Brasil, com traços de baianidade no seu pandeiro e na sua voz. Tem um artista que eu gosto muito, né, daqui da Bahia, chamado Xangai, e eu sempre ensino aos ingleses a repetir todas essas palavras para cantar junto comigo. E quando eu falo que isso é só o refrão, eles ficam muito loucos. Eles começam a rir.
Craviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapu, Darco, Soba, Juazeiro, Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúna, Loripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Capuaba, Janaúba, Aroeira, Aribá, Pau Ferrangico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jequitibá. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado, Itabuna. Muito obrigado a essa região cacaueira que sempre me escolheu muito bem. E eu levo, não é à toa que eu fui apelidado Papa Jaca pelos capoeiristas lá da Europa. E eu carrego esse nome no meu coração. Um beijo desse Papa Jaca aqui pra você, Papa Jaca, também.